A humanidade sempre teve uma obsessão. Dos zigurates da Mesopotâmia aos arranha-céus de vidro em Dubai, parece haver algo em nosso DNA que nos empurra para cima. E se eu te dissesse que a história mais famosa sobre uma torre não é sobre engenharia, mas sobre controle e uma rebelião silenciosa que está nos repetindo agora mesmo? Em Gênesis capítulo 11, lemos sobre um projeto tão ambicioso que fez o próprio Criador descer para observar. Naquela época, havia uma só língua e um só propósito. Hoje, milhares de anos depois, a inteligência artificial e a tradução em tempo real estão nos devolvendo essa língua única. Estamos reconstruindo Babel? E por que, da primeira vez, Deus achou que aquela união era um perigo para nós? Prepare-se, hoje vamos colocar a Escritura em foco. Muitas vezes, aprendemos que o pecado de Babel foi apenas por orgulho, mas se olharmos de perto para o texto, o buraco é mais embaixo. Em Gênesis 9:1, Deus deu uma ordem clara a Noé e seus filhos: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. O plano divino era a expansão, a diversidade e o cuidado com toda a criação. Mas o que o povo de Babel disse em Gênesis 11:4? Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Percebeu? O projeto de Babel era uma contra-ordem. Eles não queriam se espalhar, eles queriam a centralização. Babel foi a primeira tentativa humana de criar um estado totalitário, onde todos pensam igual, falam igual e vivem sob o mesmo comando. Eles queriam fazer um nome, no hebraico, Shem. Eles queriam a glória que pertencia apenas a Deus. A torre não era um degrau para chegar ao céu físico. Era um monumento à autossuficiência humana. Era o homem dizendo: nós não precisamos mais do governo de Deus. Nós temos a nossa própria conexão. A história da humanidade é marcada por momentos onde o homem olha para suas criações e se sente invencível. Lembre-se do RMS Titanic em 1912, uma maravilha da engenharia da época. Há relatos de que, diante da grandiosidade do navio, um funcionário teria dito: nem Deus afunda este navio. Sabemos como essa história terminou. O orgulho ignorou o iceberg, e o que era inafundável tornou-se um túmulo de metal no fundo do Oceano Atlântico. Esse complexo de Deus é o mesmo espírito que pairava em Babel. É a crença de que a técnica pode substituir a ética e que o progresso pode ignorar o Criador. Hoje, vemos isso no transhumanismo e no desenvolvimento desenfreado da inteligência artificial. Líderes de tecnologia já afirmam que IA é a nossa última invenção e que ela poderá resolver todos os problemas da humanidade, da doença até a própria morte. Estamos novamente construindo algo que nem Deus pode parar? Ou estamos apenas ignorando o iceberg espiritual que vem pela frente? Agora chegamos ao ponto central da nossa investigação. Por que Deus confundiu as línguas? Gênesis 11:6 nos dá a chave. E o Senhor disse: nada lhe será impossível. Deus sabia que, com um coração corrompido e uma comunicação absoluta, o homem não teria limites para o mal. A confusão das línguas foi, na verdade, um ato de misericórdia. Foi um freio de segurança para impedir que a tirania humana se tornasse eterna. Mas veja o que está acontecendo agora. Com fones de ouvidos que traduzem idiomas instantaneamente e IAs que quebram qualquer barreira linguística, a língua única está de volta. Não é mais o acádio ou o sumério, é o algoritmo.
Hoje, o Google, a Meta e a OpenAI controlam a forma com que a informação flui. Se todos falarmos a mesma língua digital, quem controlará o dicionário? Quem decidirá o que pode ou não ser dito? A centralização que Deus desfez em Babel está sendo reconstruída no Vale do Silício. A nuvem hoje não é mais onde Deus habita, mas onde nossos dados e nossa liberdade estão sendo armazenados. Seria então a tecnologia um erro? A comunicação global é um pecado? A resposta está em outro livro da Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu e as pessoas começaram a falar em línguas. Mas há um detalhe que muitos ignoram. Eles não voltaram a falar uma língua única. O texto diz que cada um ouvia as maravilhas de Deus em sua própria língua materna. Enquanto Babel usava a língua para construir um nome para o homem, Pentecostes usou as línguas para exaltar o nome de Jesus. A solução de Deus para a nossa solidão e a falta de comunicação não é um tradutor eletrônico ou um algoritmo global. É um entendimento que vem do alto. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, é um espelho para o nosso futuro. Estamos vivendo tempos proféticos. A tecnologia está nos dando poderes que antes eram considerados divinos. Mas como aprendemos com as ruínas de Babel e os destroços do Titanic, o poder sem submissão a Deus é apenas uma receita para o desastre. A pergunta que deixo para você hoje é: a sua vida é um projeto de Babel, tentando construir um nome para si mesmo e buscando segurança em suas próprias ferramentas? Ou é um projeto de Pentecostes, onde seus talentos e sua comunicação servem para que outros conheçam a verdade? Não tema a tecnologia, mas tema o coração que tenta viver sem Criador. E essa investigação ajudou a colocar sua fé em foco? Não esqueça de se inscrever. No próximo vídeo, vamos entrar na vida de um homem que parou no meio do caminho. Por que terá o pai de Abraão desistir de Canaã? Esse foi o Escritor em Foco. Até a próxima.